Olá pessoal, eu sou o professor José Maurício, trazendo para vocês mais uma aula do nosso módulo de legislação em informática no curso Sistema de Informação aqui no UBM Connect. Essa é a nossa aula 2, onde nós vamos falar sobre certificação digital e criptografia. Sempre ressaltando a necessidade de verificarem o nosso material, que está em nosso ambiente virtual de aprendizagem e que complementa o que é dito aqui. Então vamos à nossa aula 2. Criptografia é uma palavra de origem grega que significa escrita secreta. Entretanto, esse termo pode ser usado com relação à ciência, às artes, de transformar uma mensagem de modo a torná-la segura e imune a ataques. Os componentes envolvidos numa criptografia são o emissor, o receptor. O emissor pega um texto que é claro, um texto que não tem qualquer tipo de codificação, utiliza um meio de criptografia, normalmente um algoritmo, um programa, que faz esse texto se transformar num texto cifrado, codificado. O texto cifrado é enviado através do meio de comunicação e chega até o receptor, que recebe esse texto e através de uma chave consegue decriptografar, ou seja, tornar o texto cifrado em um texto claro novamente e reconhecer o conteúdo da mensagem. A mensagem original, antes de ser transformada, portanto, é chamada de texto claro. Após ser transformada, ela é denominada em texto cifrado. Nesse caso, um algoritmo de criptografia transforma esse texto claro em texto cifrado. Do outro lado, um algoritmo de decriptografia transforma o texto cifrado de volta para o texto claro. O emissor usa a criptografia para enviar e o receptor utiliza um algoritmo de decriptografia para remover esse código. Chamamos de cifras os algoritmos de criptografia e decriptografia. O termo também é usado para se referir a diferentes categorias de algoritmos em criptografia. Isso não significa que cada par emissor-receptor precise ter sua própria cifra exclusiva para existir uma comunicação segura. Pelo contrário, uma cifra pode atender milhões de pares que se comunicam. Chave é um número ou conjunto de números sobre o qual a cifra, assim como o algoritmo, opera. Para criptografar uma mensagem, precisamos de um algoritmo de criptografia, uma chave criptográfica e um texto claro. Esses elementos criam o texto cifrado. Para decriptografar uma mensagem, precisamos de um algoritmo de decriptografia, uma chave decriptográfica e o texto cifrado. Esses revelam o texto claro original. Alice, Bob e Eve. Em criptografia, costuma-se usar 3 caracteres como cenário de intercâmbio de informações. Usamos Alice ou Alice, Bob e Eve. Alice é uma pessoa que precisa enviar dados seguros. Bob é o receptor dos dados. E Eve é a pessoa que, de alguma forma, interfere na comunicação entre Alice e Bob, interceptando mensagens para descobrir dados ou enviando suas próprias mensagens dissimuladas. Esses 3 nomes representam computadores ou processos que, na verdade, enviam e recebem os dados ou então interceptam e modificam os dados. Alice ou Alice é a origem. Bob é o destino, é B. E Eve é normalmente aquele que interfere, é o hacker. Podemos também dividir os algoritmos de criptografia, as cifras, em 2 grandes grupos. Algoritmo de criptografia de chave simétrica, também chamado de chave secreta, e algoritmo de criptografia assimétrica, também denominado de chave pública, conforme mostra a figura a seguir. Na criptografia simétrica, ou criptografia de chave simétrica, a mesma chave é utilizada por ambas as partes. O emissor usa a chave em um algoritmo de criptografia para criptografar os dados e o receptor usa a mesma chave e o algoritmo de criptografia correspondente para decriptografar os dados. Na criptografia de chave simétrica, a mesma chave é usada pelo emissor para criptografar e pelo receptor para decriptografar, ou seja, a chave é compartilhada. Na criptografia de chave pública ou assimétrica, existem 2 chaves, uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é guardada pelo receptor. Ela é anunciada ao público em geral. Alice quer enviar uma mensagem para Bob, por exemplo.
Alice usa a chave pública para criptografar sua mensagem. Quando Bob recebe essa mensagem, a chave privada é utilizada para decriptografá-la. Alice utiliza a chave pública de Bob, que ao receber a mensagem de Alice, utiliza sua chave privada. Quando Bob retornar para Alice, ou seja, responder a Alice, Bob utiliza a chave pública de Alice, que, ao receber as informações de Bob, utiliza a sua chave privada para decriptografar a mensagem enviada por ele. Na criptografia e decriptografia de chave pública, a chave pública que é usada para criptografar é diferente da chave privada usada para decriptografar. A chave pública está disponível ao público em geral e a chave privada fica disponível apenas para a pessoa que a possui. No Brasil, a legislação de certificado digital, que é baseado em conjunto de chaves de criptografia, chaves públicas e privadas, ocorreu através da medida provisória número 2200-2 de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil, e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, entidade que é responsável por garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em formato eletrônico nas aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. A ICP Brasil é composta por uma cadeia de autoridades certificadoras, ACs, sendo uma autoridade certificadora raiz, AC raiz, e por suas autoridades de registros, as AR, conforme está descrito no artigo 2º da medida provisória. Na figura, temos essa hierarquia de autoridades certificadoras. O certificado digital funciona como uma entidade eletrônica para pessoas físicas ou jurídicas. Esse equivale a uma carteira de identidade no mundo virtual. É como uma versão eletrônica do seu documento de identidade, seguro e com autenticidade apoiado por uma criptografia complexa. Por meio do certificado digital, é possível certificar, sem margem para dúvidas, a identidade de uma pessoa ou instituição sem necessidade de apresentação presencial. Na prática, é um CPF ou um CNPJ eletrônico. Como já mencionado, o certificado digital está disponível no Brasil desde 2001, após a criação e institucionalização da Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, do ICP Brasil. A grande utilidade do certificado digital está relacionada à sua agilidade como assinatura de documentos, pois com ele é possível se obter a assinatura digital. Essa garante autenticidade em transações online. Por meio da tecnologia de certificado digital, é possível identificar cada pessoa ou entidade, além da veracidade do documento autenticado, mesmo à distância. O certificado digital confere, então, legitimidade aos documentos digitais que passam a possuir validade jurídica. A estrutura do certificado digital no Brasil funciona por meio da hierarquia de entidades com responsabilidade diversificada nesses cenários. O certificado digital pode ser utilizado por pessoas físicas, por pessoas jurídicas, e as suas vantagens estão diretamente relacionadas ao fato de reduzir o tempo e burocracia em transações de documentos, permitindo que os documentos circulem em meio eletrônico com total confiabilidade e confidencialidade. A principal função do certificado digital, sem dúvida, é otimizar as transações de assinatura de documentos, reduzindo os custos envolvidos com burocracia, impressão e cartórios. Portanto, ele foi concebido de forma que possa garantir as mesmas características jurídicas envolvidas nos documentos tradicionais. Sendo assim, o certificado digital pode ser utilizado em muitas atividades envolvendo contratos, laudos e outros documentos. Com ele, podemos assinar contratos que envolvem partes fisicamente distantes, sem sair de casa ou da empresa, e com a mesma legitimidade da assinatura tradicional. Tecnicamente, então, o certificado digital é um arquivo eletrônico emitido por uma autoridade certificadora. Esta funciona como se fosse semelhante à Receita Federal para emissão do CPF ou CNPJ, e é a entidade que tem como responsabilidade verificar a identidade do titular antes de realizar a certificação. Em resumo, podemos enumerar como principais vantagens na adoção da utilização do certificado digital: possibilidade de assinar um documento de qualquer lugar, validade jurídica igual ao CPF ou ao CNPJ, oferece níveis de segurança bastante importantes, é impossível fraudar uma assinatura digital,
praticidade e economia com a redução do volume de papel, agilidade na assinatura dos documentos, possibilidade de utilizar facilidades online de diversas empresas e órgãos públicos, como a declaração de imposto de renda online, por exemplo. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa aula 2, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez, eu reforço a necessidade de verificar nosso material, que está disponível na nossa sala de aula virtual, no ambiente do AVA, que complementa tudo que foi aqui apresentado. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima aula. Um abraço, até lá!